Bom dia, bom dia, bom dia. Quarta-feira, metade da nossa semana. Tudo bem com vocês, galera? Espero que todos estejam muito bem. Eu estou muito bem, obrigada. Quero deixar claro que eu sinto falta de vocês, tá? Quanto mais o tempo vai passando, mais falta eu vou sentindo. Não é a mesma coisa, tá? Jamais ficar dando aula aqui no meu quartinho da bagunça, olhando para essas paredes, sem vocês, sem o barulho de vocês, sem aquele olho no olho. Mas tudo bem, né? Precisamos passar por isso. Com certeza sairemos muito mais forte do que entramos, né, nesse período de pandemia e isolamento social. Bom, hoje nós iniciaremos com aula de matemática. Você se lembra o que são polígonos? Não? Eu perguntei se você se lembra, porque é um conteúdo que você já vem estudando lá no terceiro, quarto e agora a gente vai rever aqui no quinto ano. Hoje a gente vai falar sobre polígonos, circunferência e círculo. Ah, eu acho que círculo é só aquela bolinha. Não, o círculo é muito mais do que uma simples bolinha. E a circunferência é integrante, digamos assim, da família do círculo. Vamos lá então, galera. Abra o seu livro na página 194, porque nós vamos iniciar com ele, tá bom? Então eu vou pegar meu marca-texto aqui, porque a gente vai precisar destacar algumas coisas. Olha a professora mudando de slide assim, do nada, né? Até assusta. Vamos lá. Bom, nós vamos entrar em uma parte da matemática que trabalha com desenhos geométricos, né? Figuras geométricas e medidas. Bom, nós vamos começar aqui o nosso estudo com os polígonos. Você se lembra? Se você não se lembra que são polígonos, então vamos lá. Polígonos são figuras geométricas planas, fechadas, que apresentam as seguintes características: os lados são segmentos de reta e são classificados de acordo com a quantidade de lados. Possuem elementos como ângulos, vértices, diagonais e lados. Professora, tô confuso, não consegui entender o que isso significa. Bem, matematicamente, os polígonos são aquelas figuras geométricas retas, planas, que possuem os seus lados traçados por linhas retas, ou seja, não tem curvinhas. Por exemplo, um círculo é um polígono? Não, porque ele tem curva. E um quadrado é um polígono? Sim, porque ele é feito de linhas retas. E um triângulo é um polígono? Sim, porque os seus lados também são feitos por segmentos de retas. Mas o que é que são segmentos de retas? São linhas retas. As classificações dos polígonos vão ser de acordo com a quantidade de lados que ele possui. Por exemplo, um triângulo se chama triângulo porque ele possui três ângulos, três lados. Cada lado dele nós chamamos de segmento de reta, entendeu? Cada ponto de encontro que nós temos em um triângulo nós chamamos de ângulo. Um quadrado se chama quadrado porque possui quatro lados e é feito por linhas retas. Vamos aqui na prática, no exercício que você tem aqui no seu livro, lados e ângulos internos em um polígono. Bom, nós temos aqui um trapézio, que é um polígono. Ele é composto por linhas retas, tá? Não tem curvas e ele possui dois, três, quatro, cinco lados. Quando um polígono possui cinco lados, nós chamamos esse polígono de pentágono. Olha aqui a classificação dele, ó. Pentágono. A região interna é a parte
de dentro. Sabe por que cada uma dessas letras A, B, C, D e E tem um acento circunflexo em cima dela? Por quê? Porque cada letra com esse acento circunflexo representa um ângulo. Então, nós lemos assim, olha, ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D, ângulo E. E o desenho do ângulo é esse ponto de encontro aqui, ó, desses dois segmentos de reta. Nós temos aqui um segmento de reta, outro segmento de reta. Quando os dois se encontram, eles vão formar um ângulo. E esse ângulo está sendo representado por esse desenho de curvinha aqui. Então, quantos ângulos esse pentágono possui? 1, 2, 3, 4, 5 ângulos. A palavra polígono vem do grego poli, que significa muitos, e gono, que significa ângulos. Assim, polígono significa vários ângulos. Os polígonos são classificados de acordo com o número de lados e de acordo com o número de ângulos. Veja na tabela como podemos classificá-los. Se um polígono possui 3 lados, ele vai ser classificado, vai ser chamado de triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, como essa imagem que nós temos aqui, pentágono. 6 lados, hexágono. Atenção para o acento agudo, tá? A sílaba que está acentuada é a sílaba que você vai ler com uma tonalidade de voz mais forte. Pelo amor de Jesus, não vamos falar hexágono, tá? 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. 13 lados, tridecágono. 14 lados, tetradecágono. 15 lados, pentadecágono. 16 lados, hexadecágono. 17 lados, heptadecágono. 18 lados, octadecágono. 19 lados, eneadecágono. 20 lados, isocágono. Então, o que eu preciso que vocês compreendam dessa iniciação aqui sobre os polígonos? Os polígonos são figuras geométricas que possuem linhas fechadas, ou seja, não tem nenhum abertinho nelas. São figuras geométricas planas. Todos os seus lados são feitos por segmentos de retas, ou seja, linhas retas, tá? E eles são classificados de acordo com a quantidade de lados. Eu trouxe aqui para vocês a representação de parte daquela tabela que nós acabamos de ler ali, da classificação dos polígonos. Essa parte não tem no livro de vocês, tá? Então, nós temos aqui um triângulo, é um polígono, olha o desenho do triângulo, e ele possui 3 lados. Um quadrilátero possui 1, 2, 3, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados, olha só, 6 lados. Heptágono, 7 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Octógono, 8 lados, vamos ver se tem 8 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. E o decágono, 10 lados, formamos uma estrela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Qual é a característica que você percebeu em todos esses polígonos? Todos eles são desenhados com linhas retas e fechadas. Nós não temos nenhuma curvinha e nenhuma abertura, tá bom? Vamos para o próximo slide.
que nós temos aqui agora? Página 195. Tipos de polígono. Nós temos os triângulos. Triângulo é um polígono que tem 3 lados. Olha só, temos um triângulo com 3 lados, outro com 3 lados e outro com 3 lados. Só que se vocês perceberem, olha só, se vocês observarem com atenção, vocês vão perceber que esses triângulos não são iguais. Eles têm a mesma quantidade de lados, mas eles têm formatos, tamanhos diferenciados. Esse primeiro triângulo, nós vamos chamá-lo de triângulo equilátero. Por quê? Olha só a classificação de um triângulo equilátero. Vamos pegar o marca-texto aqui para a gente destacar. Um triângulo equilátero, ele recebe esse nome porque ele possui os 3 lados com a mesma medida. Se você pegar aí a sua régua e medir cada um dos 3 lados, você vai observar que todos eles possuem a mesma medida. Então, se um triângulo tem os 3 lados com a mesma medida, vai ser chamado de triângulo equilátero. Ou seja, olha só, nós temos aqui AB é igual a BC, que é igual a CA. M é igual a AB, que é igual a BC, que é igual a CA. O que isso significa? Na prática, significa que todas essas linhas, né, segmento de reta AB, segmento de reta BC, porque é assim que nós lemos quando nós temos aqui letras maiúsculas, bastão e um traço por cima, né? Nós vamos realizar a leitura segmento de reta AB, segmento de reta BC, que é igual a segmento de reta CA. Olha só, AB, BC, CA. Significa, então, que esses 3 lados possuem a mesma medida, o mesmo tamanho. Então, esse triângulo vai ser um triângulo equilátero. Aqui na segunda imagem, que nós também temos aqui, nós temos o mesmo triângulo, porque possui 3 lados, 3 ângulos, né? Então, vai ser um polígono chamado triângulo. Só que eu tenho aqui 2 lados do mesmo tamanho, ou seja, 2 lados iguais e um lado diferente. Isso significa que eu tenho 2 lados, tem a mesma medida e um tem a medida diferente. Quando isso ocorre, nós vamos classificar esse triângulo de isósceles, ou seja, somente 2 lados têm a mesma medida. Como é que a gente vai ler essa representação aqui? Segmento DE, ó, D até o E, que é essa linhazinha aqui, é igual ao segmento EF. Por quê? Porque possui a mesma medida. Já o terceiro triângulo, ele vai possuir os 3 lados diferentes, ou seja, cada um dos 3 lados vai ter um tamanho diferenciado. Como é que nós classificamos esse triângulo? Escaleno. Então, vamos relembrar aqui? Vamos lá. Qual vai ser a classificação dos triângulos, os tipos de polígonos, né, de triângulo? Olha só, nós temos aqui um triângulo, um exemplo de triângulo, temos aqui outro triângulo. Nesse primeiro, cada um dos lados mede 5 centímetros. No segundo, cada um dos lados vai medir 4 centímetros. E no terceiro, cada um dos lados vai medir 2 centímetros. Então, nós temos aqui 3 triângulos e os 3 lados de cada um são exatamente iguais. Eu vou classificar esse triângulo como triângulo equilátero. Por quê? Porque os 3 lados têm a mesma medida. Esse segundo exemplo, nós temos aqui 2 lados, olha, segmento de reta BA mede 10 centímetros, segmento de reta AC mede 10 centímetros também. Só que a base, que é a parte de baixo desse polígono, desse triângulo, né, mede 12 centímetros. Isso significa que esse triângulo vai receber o nome de isósceles. Por quê?
Porque apenas dois lados possuem a mesma medida. Depois, o que é que nós temos? O triângulo escaleno. Por que que ele recebe esse nome? Porque cada um dos seus três lados vai ter uma medida diferente. Olha só, BA 5 centímetros, AC 7 centímetros e BC 8 centímetros. Tem um triângulo que tem três lados de medidas diferentes, então ele vai ser classificado, vai ser chamado de triângulo escaleno. Voltando aqui para o livro de vocês, na página 196 agora, o que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui os outros nomes que os triângulos recebem. Anteriormente, nós vimos a classificação dos triângulos de acordo com o tamanho dos seus lados, né? E agora a gente vai ver de acordo com os ângulos, a quantidade de ângulos. Olha só, o que é o ângulo geometricamente? O ângulo vai ser o ponto de encontro de duas linhas, né, de dois segmentos de reta. De acordo com as medidas dos seus ângulos, podemos classificar os triângulos em retângulo, é um ângulo retângulo. Por quê? Porque ele vai ter esse cantinho aqui que nós chamamos de ângulo no tamanho de 90 graus. Daqui a pouquinho a gente vai relembrar o que significam esses 90 graus. Aqui, no segundo exemplo, nós vamos ter um triângulo chamado de acutângulo. Por quê? Porque os seus três lados são menores, né? São mais fechadinhos, né? São menores do que 90 graus. E o triângulo obtusângulo vai possuir um ângulo maior, ou seja, mais abertinho do que esse de 90 graus, só que ele vai ser menor do que 180 graus. Para traçar triângulos, ou seja, para a gente desenhar triângulos, podemos utilizar o esquadro, pois possui formato de um triângulo retângulo ou um L, que serve para traçar linhas inclinadas e também medir e verificar ângulos retos. Existem dois tipos de esquadro, com o formato de um triângulo retângulo. Temos aqui o esquadro escaleno, que é esse segundo aqui, ó. Ele vai possuir três ângulos, um de 30 graus, o outro de 90 graus e o outro de 60 graus. Temos também o esquadro classificado de chamado, né, de isósceles, porque os seus três ângulos, eu vou ter dois que medem o mesmo tamanho, 45 graus, e o outro 90 graus. Não tá lembrando o que significa essa representação de graus? Então, olha só. Oh, meu Deus, essa posição aqui da professora, fiquei bem pequenininha. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Ângulo reto, que é quando a gente traça aqui, ó, a linhazinha no cantinho. Quando um triângulo possui um ângulo reto, nós dizemos que esse ângulo, ele mede 90 graus. Ele vai ser classificado de acordo com o tamanho do seu cantinho, que esse cantinho é chamado de ângulo, vai ser chamado de ângulo de triângulo retângulo. Quando eu tenho um triângulo que os três cantinhos, os três ângulos têm 60 graus, ou seja, os três têm o mesmo tamanho, né, e são menores do que 90 graus, eu vou chamar esse triângulo de triângulo acutângulo. Quando eu tenho um triângulo, olha, eu tenho aqui os três lados, né? Um lado mede 30 graus, o outro 180 graus e o outro 10 graus. Eu tenho aqui um dos ângulos que vai ser maior do que o 90 graus, ou seja, ele vai ser mais abertinho, só que ele vai ser menor do que os 180 graus. Então, esse triângulo vai ser chamado de obtusângulo. Vamos relembrar aqui
os instrumentos que a gente utiliza para medir os ângulos. Na aula passada, a gente viu esse objeto, nós conhecemos esse objeto quando a gente trabalhou com ângulos, né? Nós conhecemos esse objeto aqui. Esse objeto se chama transferidor, tá? O transferidor vai medir de 0 até 180 graus. Ele é uma espécie de régua, só que ele não marca centímetros, e sim ângulos, tá? Graus. Por quê? Porque ele serve para a gente medir o ângulo de uma forma geométrica. Então, olha só, olha o 90 aqui, ó. 90 graus é a metade de 180 graus, tá bom? Então, a gente vai utilizar ele para a gente medir esses ângulos aqui, olha. Ó, cada um desses cantinhos aqui que nós chamamos de ângulo. E essas duas réguas triangulares aqui, uma de 45 graus e a outra de 60 graus, é o esquadro que a gente utiliza para desenhar diferentes tipos de triângulos. Vamos aqui, revisando a classificação dos triângulos, tá bom? Olha só, a gente já viu o que são polígonos, né? Que são figuras geométricas que possuem linhas retas e eles são classificados de acordo com a quantidade de lados. E agora, o que a gente vai ver aqui? A gente vai rever de uma forma bem resumida a classificação dos triângulos. Quando eu classifico os triângulos de acordo com o tamanho dos seus lados, olha só, aqui eu tenho um triângulo com os 3 lados iguais, que ele vai ser chamado de equilátero. Tenho aqui um triângulo com 2 lados iguais, vai ser chamado de isósceles. E aqui eu tenho um triângulo com os 3 lados diferentes, ele vai ser chamado de escaleno. Quando eu classifico um triângulo de acordo com a abertura dos seus ângulos, né, com o tamanho dos seus ângulos, eu vou classificá-lo triângulo retângulo, porque eu tenho aqui, ó, um ângulo igual a 90 graus. Eu tenho aqui um triângulo acutângulo. Por que ele recebe esse nome? Porque ele vai possuir os 3 lados, os 3 ângulos menores do que 90 graus, então ele vai ser chamado de acutângulo. Já o terceiro e último retângulo, ele vai receber o nome de obtusângulo, porque um dos seus 3 lados, ele vai ser maior do que 90 graus, só que ele vai ser menor do que esses 180 graus que a gente tem aqui no transferidor, olha. Ele vai ser menor do que isso aqui, ó, só que vai ser maior do que a metade dele, que é 190 graus, que é 90 graus, tá? Então, aqui a gente fez a revisão dos tipos das classificações do triângulo. Os primeiros, classificação de acordo com o tamanho dos lados, e o segundo, a classificação de acordo com o tamanho dos ângulos, tá? Agora a gente vai conhecer a classificação de um outro tipo de polígono, os quadriláteros. Eles recebem esse nome por possuírem 4 lados, tá? Todo quadrilátero é um polígono, que por sua vez é uma figura geométrica plana formada por segmentos de reta, ou seja, linhas retas, que se encontram nas extremidades. O que é isso, professor? O que são extremidades? Os cantinhos, gente, olha. Cada pontinha aqui é chamada de extremidade. Ele é uma figura fechada e os segmentos que os compõem não se cruzam, ou seja, as linhas que o desenham não se cruzam, tá? Esquece essas linhas aqui do meio por enquanto. Sendo assim, os quadriláteros possuem os mesmos elementos que outros polígonos. Os quadriláteros vão possuir, vou pegar aqui meu marca-texto para a gente destacar. O que os quadriláteros vão possuir? Lados. Cada um desses lados é chamado de segmento de reta.
vai possuir também vértices e não vertices, tá? Vértices, que vai ser cada ponto de encontro desses segmentos de reta. Os ângulos internos, que são os ângulos formados pelos lados de um quadrilátero voltado para o seu interior. O que é isso? Esses ângulos aqui, olha, nós temos aqui 4 ângulos que medem 90 graus. E as suas diagonais, que são segmentos de reta que unem dois vértices não consecutivos, ou seja, tá vendo essa linha desenhada aqui na parte interna desse quadrilátero? Ela vai ser chamada de diagonais. Por quê? Porque é uma linha que é traçada de um ponto a outro ponto diferentes, que não são seguidos. Por exemplo, a linha A, segmento de reta A, segue para o B. Só que o B, além dele seguir para o C, a diagonal dele vai seguir, ó, lá para o D. E assim o segmento A, que vai seguir lá para o C, tá bom? Então, nós identificamos os lados, que vai ser cada uma dessas linhas, que nós chamamos de segmentos de reta. Os vértices, que vai ser cada ponto de encontro dessas linhas retas. Os ângulos internos, que são os cantinhos, olha só. Nesse caso aqui do quadrilátero, nós vamos ter 4 ângulos que medem 90 graus. E as diagonais, que vai ser essa linha traçada aqui na parte interna, tá? Então, o que nós temos aqui? Leitura matemática, ó. AB, ou seja, segmento de reta AB, segmento de reta BC, segmento de reta CD, segmento de reta DA, vão ser chamados de lados. Os pontos A, B, C e D são os vértices, ou seja, são os cantinhos. Aqui nós temos ângulo ABC, ó, ABC, ângulo BCD, ângulo CDA. São ângulos internos, ou seja, esses cantinhos que a gente tem aqui, ó. E AB, olha só, A, C, I, B, D, que são essas duas linhas, vão ser chamados de diagonais. No grupo dos quadriláteros, existem 2 que são especiais. Um que tem os lados opostos, paralelos, que vai ser o paralelogramo, e um com somente 2 lados paralelos, chamados de base, que vai ser o trapézio. Olha só, começamos então pelo paralelogramo. O paralelogramo possui todos os lados paralelos, ou seja, eu tenho aqui esse lado, que é o oposto desse lado, tá? Eles são paralelos, uma linha do lado da outra é chamada de linha paralela. Depois eu tenho aqui esse lado aqui e esse lado de cá, que também são chamados de paralelos. Então, um está ao lado do outro, tá bom? Então, seus lados são opostos e têm a mesma medida. Esse segmento de reta AB tem o mesmo tamanho do segmento de reta DC. E o segmento de reta AD tem o mesmo tamanho do segmento de reta BC. Então, eles são opostos, porque ficam um do lado do outro, e eles têm a mesma medida. Nós vamos chamar esse polígono de paralelogramo. Por quê? Porque ele vai possuir os 4 lados paralelos e 2 com a mesma medida. Olha só, tenho aqui um outro exemplo diferente do que vocês têm aí no livro de vocês. Olha aqui, temos um quadrado, um quadrilátero, porque possui 4 lados. Nós temos aqui a representação de cada um dos lados. Cada quadradinho nesse cantinho vai ser chamado de ângulo e cada ponto vai ser chamado de vértice. E esses lados aqui, na parte interna, essa linha traçada aqui,
vai ser chamado de diagonais. Aqui temos o paralelogramo. O paralelogramo vai possuir, ó, esse lado AD é paralelo ao lado BC, um está do lado do outro e possui a mesma medida. Esse segmento AB é paralelo ao DC, porque eles estão um do ladinho do outro e possuem a mesma medida. Continuando aqui nos quadriláteros, os quadriláteros podem ser classificados da seguinte forma, olha, temos o quadrado, já vimos o paralelogramo e aqui a gente vai ver o retângulo. No quadrado, eu vou ter 4 ângulos retos e cada um desses ângulos, que são os cantinhos, vai medir 90 graus. No retângulo, eu vou ter 4 lados retos, só que os lados opostos, eles possuem tamanhos diferentes. Olha só, A, C possui 10 centímetros, A, B já vai possuir 12 centímetros. Aqui eu tenho também um losango, que também é um quadrilátero. Sabe por quê? Porque ele possui 1, 2, 3, 4 lados. Um losango vai possuir 4 ângulos, olha só, 4 cantinhos, né? 4 ângulos, e todos eles têm o mesmo tamanho, ou seja, todos eles têm a mesma medida. O trapézio também é um quadrilátero. Por quê? Porque tem 4 lados. Só que somente 2 lados paralelos é que são chamados de base. Olha só, eu tenho aqui uma base, 2 bases, porque eles são paralelos. Esses dois aqui, ó, não são paralelos, porque eles estão em posições diferentes. Trouxe aqui outro exemplo de quadrilátero, né? O quadrilátero pode ser classificado em trapézio retângulo, quando ele vai possuir, olha, os seus ângulos iguais a 90 graus. O trapézio isósceles, quando eu tenho os 3 lados, 4 lados diferentes, né? Ele vai ser isósceles porque os ângulos dele vão ser menores do que 90 graus. E o trapézio escaleno, que é quando ele possui os 4 lados, um deles apenas tem 90 graus e os outros têm menos do que 180 graus. Círculo e circunferência e não referência. Círculo e circunferência. Olha só, observe as imagens. Lá na página 199 do seu livro, nós temos aqui uma moeda, uma bola de futebol e uma aliança. Provavelmente você já ouviu falar em circunferência, círculo e esfera. Professor, os 3 não são a mesma coisa? Não, os 3 são formas, figuras geométricas diferentes. Círculo, circunferência e esfera. Mas você sabe a diferença? Nas imagens acima, há exemplo dos 3. Mas qual deles representa uma circunferência, um círculo e uma esfera? Circunferência é uma figura geométrica plana formada por inúmeros pontos, cuja união resulta em uma linha fechada e que estão a uma mesma distância de um ponto central. Olha só, para a gente poder desenhar uma circunferência, nós utilizamos esse instrumento matemático chamado de compasso. Uma circunferência vai possuir o seu centro, o seu pontinho bem no meio, que é chamado de raio. Se você pegar esse transferidor, ele funciona assim, ó, como se fosse um tripézinho. E aí você vai fixar essa primeira parte aqui, ó, onde é chamada de ponta seca, aqui no meio. E aí a gente abre ele numa certa medida.
E essa parte aqui, essa outra ponta, é onde fica o grafite, é o grafite de lápis mesmo. E aí a gente gira. Quando nós giramos, nós estamos desenhando uma circunferência. Nesse caso, a imagem que representa a circunferência vai ser o anel. Para traçar uma circunferência, podemos usar o compasso, que é esse instrumento aqui que eu acabei de explicar para vocês. Com o compasso aberto na medida do raio que desejamos, fincamos a ponta seca no ponto que será o centro da circunferência e giramos o compasso para desenhar a circunferência. Ai, gente, a minha luz caiu aqui, como sempre, né? Desculpa. Olha só. Ampliação e redução poligonal. Observe o terreno da casa de Tom e o da casa de Marlon. Olha, antes da gente chegar nessa parte, que eu vou voltar aqui na parte que fala sobre o compasso. Lá no ano que vem, sexto ano, vocês vão ter no material escolar de vocês esses 3 objetos de geometria que a gente já viu, né? Nós já vimos o transferidor, que é aquele que tem a medida em ângulos, né? 90 graus a metade, 180 o ângulo todo, e aí tem ele um círculo completo que faz uma medida de 360. Esse é um dos objetos, além da régua, né? Além da régua. E aí a gente vai ter também o esquadro, que é aquele, né, que serve para a gente desenhar triângulos, e também esse aqui que eu estou apresentando para vocês, que é o compasso, que serve para a gente desenhar circunferências. Vamos aqui. Eu trouxe aqui essa imagem que não está no livro de vocês, tá? Para a gente complementar aí os estudos. Eu tenho desenhado aqui uma circunferência. Imagine que eu coloque aquela ponta seca que parece uma agulhinha do meu compasso aqui no meio. E aí eu vou abrir, dependendo do tamanho que eu quero, o meu círculo, né? Ele tem lá várias medidas, ou você pode abrir menos, ou você pode abri-lo mais. E aí você vai colocar a ponta que fica o grafite do lápis bem assim, ó, e aí você vai realizar o desenho do seu círculo, tá? Essa medida que divide a circunferência em 2 partes iguais é chamada de diâmetro. Se eu traço qualquer linha aqui no início, que foi onde eu coloquei aquela pontinha mais fina do meu compasso, e eu traço essa linha em qualquer direção, como se fosse um ponteiro de um relógio, eu vou chamar essa linha que eu tracei de raio, que é a medida do centro da minha circunferência para qualquer outra parte dela, tá? Circunferência. Diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. Essa cordinha aqui, ó, essa linha que divide a minha circunferência em 2 partes iguais. E o raio é o segmento cujas extremidades, ou seja, cujos lados são o centro e qualquer parte da circunferência. Olha aqui, ó. Uma extremidade, que é uma pontinha, está no centro da minha circunferência, bem no meio, e a outra ponta da outra linha que eu tracei está direcionada para qualquer outra parte da minha circunferência. Esse pedacinho aqui eu vou chamá-lo de raio. Lá na página 201, o que que nós vamos ter aqui? Ampliação e redução poligonal. Nós temos aqui o terreno da casa do Tom e da casa do Marlon. Do Marlon é esse menorzinho e do Tom é esse maior. O que a gente pode observar aqui? Vamos contar quantos quadradinhos a gente tem aqui no início? 1, 2, 3, 4. E no terreno do Tom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é o dobro de 4. Vamos ver aqui na nossa vertical quantos quadradinhos tem o terreno do Marlon? 1, 2, 3, 4. E no terreno do Tom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
aumentou-se também aqui para o dobro do tamanho. Observe que o quadrado do terreno da casa de Tom é uma ampliação do de Marlon. De forma inversa, ou seja, de forma contrária, dizemos que o terreno de Marlon é uma redução do terreno de Tom, sendo ambas as formas semelhantes uma com a outra. Então, olha só, o terreno do Marlon é uma redução do terreno do Tom, só que os dois terrenos têm a mesma forma, ou seja, têm a forma semelhante. Se observarmos o terreno de Tom em relação ao de Marlon, podemos ver que o número de lados, de largura e do comprimento dobrou, estabelecendo uma ampliação. De modo inverso, o terreno de Marlon é uma redução pela metade dos lados que formam o terreno do Tom. De modo geral, dizemos que todos os polígonos regulares com o mesmo número de lados são semelhantes, sendo reduções ou ampliações. Todos os círculos são semelhantes. A medida dos ângulos em uma redução ou ampliação não se altera. Traduzindo aqui para a prática, olha só. O terreno do Marlon desenha um polígono, um quadrado, 4 lados. O terreno do Tom também desenha um polígono, que também é um quadrado, que também possui 4 lados. Então, quando aqui nesse texto diz pra gente que dois polígonos regulares têm tamanhos diferentes e mesmo assim eles são semelhantes, quer dizer que eles são diferentes apenas no tamanho e são semelhantes porque representam a mesma forma geométrica, tá? Aqui não tem um círculo e aqui não tem um triângulo. Todos os dois estão representando um quadrilátero. É isso que esse textinho aqui está querendo dizer para a gente. Agora nós vamos para os exercícios. Vamos lá. Escreva o nome do polígono representado nas imagens a seguir. Os polígonos são classificados de acordo com a quantidade de lados, né? Vamos lembrar dessa regrinha básica. Aqui nós temos uma estrela e essa estrela possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lados. Quando um polígono possui 10 lados, como é que eu vou classificá-lo? Vai lá naquela tabelinha, lá no comecinho que a gente viu da classificação dos polígonos. Aqui nós temos uma placa de trânsito. Cada linha que contorna ela é chamada de lado, né? Um segmento de reta. Essa placa de trânsito possui 1, 2, 3, 4 lados. Como que eu classifico um polígono que possui 4 lados? Aqui nós temos um triângulo, né, que é utilizado para a gente sinalizar a rua quando o carro está com algum problema mecânico, quando tem algum acidente na estrada, né? E ele também possui aqui, ó, quantos lados ele possui? 1, 2, 3. Como que ele vai ser classificado? Porque possui 3 lados. E aqui a gente tem um cubo. O cubo possui quantos lados? Olha só, como se fosse um dado. Um lado, 2 lados, 3 lados. Só que tem um lado de baixo, tem um outro lado de trás. Quantos lados será que ele possui? Então, você vai escrever aqui para mim de acordo com a classificação dele. Escreva a quantidade de lados, ângulos e vértices de cada polígono e preencha a tabela. Deixei o primeiro propositalmente para servir de exemplo. Nós temos aqui este polígono. Quantos lados ele possui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, colocamos o número 6. Quantos ângulos ele possui? Ângulos são o ponto de encontro, né? São os cantinhos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cantinhos. Colocamos o número 6. Qual é o número de vértices? Vértices é a quantidade de cantos, né, de ponto de encontro que esse desenho, que esse polígono possui. Também possui 6 vértices.
Como que ele vai ser classificado de acordo com o número de lados? Vai ser chamado de hexágono. Então, isso você vai fazer aqui, ó, com essas três demais imagens, né? Com essas três demais figuras geométricas da mesma forma. Não se esqueça de contar direitinho aqui, ó. Cada linha que tem é chamada de lado, tá? 3. Observe os polígonos e responda a questão. Temos aqui um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5. Esse segundo polígono possui 1, 2, 3, 4, 5 também. O terceiro polígono, 1, 2, 3, 4, 5 também. E o quarto polígono, 1, 2, 3, 4, 5 também. E agora, o que é que esses polígonos acima, né, têm em comum? Escreva para mim, tá? Página 203. No polígono a seguir, identifique os lados, os vértices, os ângulos e os ângulos internos. Eu deixei a primeira resposta também de propósito para servir de exemplo. Lados vai ser o nome de cada uma das linhas. Você tem que colocar a letra em maiúsculo bastão, olha aqui, letra A, B, e colocar uma linhazinha em cima, reta, sem setinha. Por quê? Porque cada lado é chamado de segmento de reta. É assim que a gente lê essa escrita aqui. Então, eu tenho aqui segmento de reta AB, e aí você continua nomeando os lados, né? O que você vai escrever aqui na frente? Segmento de reta BC, segmento de reta CD, segmento de reta DE, segmento de reta EF e segmento de reta FA. O nome de cada uma dessas linhas. Vértices vai ser cada cantinho, ó. A já tá aqui. Então, você continua, ó, cantinho B, C, D, E e F. E os ângulos internos, ó, do A, B, C. Qual vai ser o nome do ângulo? Tenho esse ângulo aqui, ó. Quando eu tenho o acento circunflexo em cima da letra, eu digo ângulos ABC. ABC, e aí você continua identificando para mim os demais ângulos, tá bom? 5. Pinte a ampliação da figura retratada na malha, dobrando a medida dos seus lados. Olha só. Aqui na minha largura, que é a parte horizontal, eu tenho dois lados. Qual vai ser o dobro de quadradinhos, então, que eu vou pintar aqui do lado? Dobro de 2, né? Aqui na minha altura, que é a vertical, eu tenho 3 lados, 3 quadradinhos. Então, qual vai ser o dobro dessa medida? Ou seja, quantos quadradinhos eu vou pintar aqui para eu poder formar uma figura semelhante? Então, você não vai poder formar um triângulo, um círculo, um retângulo. Você tem que formar uma figura que seja semelhante a essa. Um quadrado, porém com a quantidade de lados, né? A quantidade, a medida aqui em dobro. Se aqui tem 2, então você vai pintar aqui, ó, o dobro de 2. Se aqui tem 3, então você vai descer aqui pintando o dobro de 3, só que tem que formar um quadrado. Exercício 6. Agora faça a redução da figura apresentada à metade da Mi original. O que você vai fazer? Você vai reduzir. Se aqui eu tenho 2, quantos que eu vou pintar? 1, né? Metade, né? Se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, então eu vou pintar só 2 descendo. Se aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então no meu eu vou pintar só 4. Só que você vai reduzir pela metade a quantidade de quadrinhos, só que vai ter que fazer o mesmo desenho dessa figura geométrica aqui. Não pode ser uma figura geométrica diferente, tá? E a nossa última página de exercícios é a página 204.
As rodas de uma bicicleta representam um círculo ou uma circunferência? Justifique. Olha só. As rodas dessa bicicleta podem ser chamadas de círculo? Por quê? Ou será que elas podem ser chamadas de circunferência? Por que também? Então, independente da sua resposta, você tem que justificar, explicar. 8. Que ideia nos dão as imagens abaixo? Marque de acordo com a legenda. Você vai observar cada uma dessas imagens. Se a imagem retratada for uma circunferência, você vai desenhar uma bolinha e vai pintar dentro dela. Se representar um círculo, você vai desenhar apenas um círculo, traçar uma linha. Na prática, qual é a diferença de circunferência para o círculo? A circunferência tem um preenchimento dentro dela. E o círculo é só a linha em volta, tá? 9. Com a ajuda de um compasso, que eu sei que vocês não têm aí, né? Complete as circunferências. Depois, com uma régua, meça e escreva o raio e o diâmetro de cada circunferência. Eu já deixei aqui desenhado para vocês verem como é que vocês vão completar o círculo, tá? Aí no livro de vocês têm aqui o ponto do centro, tem o raio e tem o início do desenho da circunferência. Então, o que é que você vai fazer? Você vai completá-la. Pode usar uma moedinha ou alguma coisa que tenha o mesmo tamanho que está representado aqui, tá? Como que você vai medir? Pega a sua régua, coloca o pontinho 0 bem aqui nessa bolinha que está no centro. E aí você vai medir desse pontinho até o finalzinho dela. Essa medida aqui em centímetros que vai dar aí na sua régua, que eu sei que todo mundo tem régua, vai ser a medida do raio. 2 centímetros, 2,5 centímetros, né? Para você medir o diâmetro, você vai pegar também a sua régua, vai marcar aqui, ó, nesse pontinho 0, vai colocar a sua régua deitada até aqui, ó, na outra extremidade da sua circunferência. E você vai escrever para mim aqui em centímetros qual é o tamanho desse diâmetro, tá? Então é simples, aqui você só vai desenhar a circunferência, medir com a régua o raio, que é essa linha pequenininha aqui, ó, e o diâmetro, que é a linha traçada imaginária que você vai traçar aqui no meio, dividir essa circunferência em duas partes e vai ser o tamanho dela, tá? Lembre-se, meça com a régua, então a sua medida vai dar em centímetros, beleza? Terminamos a nossa primeira parte da aula de matemática, agora a gente vai para a segunda parte, que nós vamos rever um conteúdo que a gente já estudou, tá bom? Agora eu volto, até já!